Opa, está começando mais um VegCast. O tema de hoje é: todo vegetariano ou vegano é saudável? Hoje o nosso podcast ele vai ser mais focado em um bate-papo. A gente não tem uma pauta bem definida nem nada, a gente não estudou para fazer esse episódio, a gente vai realmente colocar a nossa posição e as nossas experiências referentes ao tema. Bárbara, o que tu tem para falar sobre esse tema pra gente? Bom, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar só na saúde alimentar. Eu acho que saúde é um todo. Saúde mental, como tu vive a tua vida, é como tu se alimenta, é como tu age com as pessoas, sabe? Eu vejo a saúde como um todo. Não adianta só ser saudável na alimentação ou só praticar atividade física. Acho que é um todo. Eu partilho de uma opinião muito parecida com a tua. Por exemplo, né, a gente tem normalmente uma polarização quando a gente está falando sobre a saúde do vegano ou do vegetariano. Ou a pessoa vai olhar para ti e vai pensar: nossa, esse cara é vegetariano, então ele deve ser muito saudável porque ele come muitos vegetais e salada. E tem a outra pessoa que vai olhar para ti: nossa, esse cara é vegetariano, então ele deve ser muito doente porque faltam nutrientes essenciais que só tem na carne. Acho que depende do que a pessoa conhece sobre o assunto, do que ela já viveu na vida, das experiências dela. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu até falo no primeiro, acho que foi no primeiro episódio, no segundo episódio do VegCast, como a gente se tornou vegetariano, que a minha primeira experiência com o vegetarianismo não foi nem um pouco saudável. Né? Na época eu era ovo-lacto vegetariano, então eu comia leite e ovos, eu não era vegetariano estrito ou vegano, como vocês preferirem falar. E basicamente a minha alimentação era voltada para alimentos amarelos. Eu não comia quase nenhuma salada, comia muito queijo, muito ovo e muito pão. Naturalmente faltavam muitos nutrientes indispensáveis para a manutenção da minha saúde. Como eu era uma pessoa jovem, talvez eu não sofri tanto com isso como eu sofreria hoje com 32 anos de idade. Eu tenho visto isso e até às vezes em conversas com amigos meus, às vezes em almoços com amigos meus, as pessoas até comentam: se eu não monto um prato muito saudável, normalmente as pessoas olham para mim já com uma espécie de preconceito. Basicamente, a partir do momento que tu se torna vegetariano, meio que tu tem que virar o embaixador da saúde. E não é sempre assim. Eu conheço muito vegetariano e vegano que tem uma alimentação não saudável, ou até tem uma alimentação saudável, mas tem um estilo de vida que não condiz com saúde. Por exemplo, não adianta você comer direitinho, comer que nem um nutricionista e, sei lá, passar o dia inteiro no sofá, vendo TV, jogando videogame, ter um trabalho sedentário no escritório e não fazer nenhum tipo de atividade física. Na verdade, uma coisa vai compensar a outra na questão contra a tua saúde. Né? Sim, isso mesmo. Mas quando a gente pensa em vegetarianismo, em ser vegetariano, a gente associa com a palavra vegetais. Então a gente já tem a ideia de que vegetarianos comem muitos vegetais. Então, por isso, a gente já pensa, vegetarianos tendem a ser mais saudáveis. Mas eles são mais saudáveis se a alimentação deles é baseada em vegetais, né? E quando eu digo baseadas, a maior parte do tempo as pessoas se alimentam de vegetais. E vegetais incluem cereais, arroz, feijão, as sementes, as hortaliças, frutas. Então, essa é uma alimentação saudável. Vamos voltar um pouquinho mais para trás, tirando um pouco de lado o vegetarianismo e o veganismo, com relação aos alimentos. Hoje, mesmo no universo vegano, a gente tem diversos alimentos industrializados veganos, como sorvetes, como biscoitos ou bolacha, dependendo da região do Brasil que você está ouvindo a gente. E esses alimentos, apesar de veganos, apesar de vegetarianos, ou apesar de não conter nada de origem animal, eles não são saudáveis, porque eles são refinados, industrializados. O açúcar refinado pode ser considerado vegano. E o que tu tem a falar sobre essa questão do alimento em si? Né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal do plant-based fala bastante, né? É que a industrialização dos alimentos está muito em alta hoje, né? Qualquer coisa que tu queira comer, tu encontra no mercado. E hoje a indústria de alimentos veganos está crescendo bastante, então fica muito mais acessível tu conseguir comprar esses alimentos. Mas fazer a tua alimentação à base desses alimentos industrializados, ultraprocessados, é extremamente prejudicial. Por isso que a gente fala também que existem vegetarianos saudáveis e não saudáveis, porque eu posso ter minha alimentação rica em vegetais, em nutrientes,
ou eu posso basear minha alimentação em alimentos ultraprocessados. A gente vê grandes capitais, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem para citar aqui no Brasil, que o vegano em São Paulo pode ter uma vida, eu não quero usar a palavra normal, mas pode ter uma vida urbana, né, com relação à alimentação 100% normal. Por exemplo, você vai comer uma pizza, você tem uma opção de pizza, você tem a opção de hambúrguer o tempo todo e várias opções, mesmo sendo vegano e vegetariano. E a fritura ela continua sendo uma fritura, a industrialização continua sendo uma industrialização. Isso não vai tornar o alimento mais saudável ou não. O fato de, por exemplo, claro, né, o fato de tu não ter uma gordura saturada ali no meio é um ponto positivo, mas é menos pior, né? É menos pior. Mas eu acho que se romantiza muito o fato de ser vegetariano ou vegano ser saudável. Por exemplo, um alimento industrializado, tá lá no rótulo que ele é vegano, muitas pessoas vão associar aquilo com algo saudável. Muitas vezes não é. Como tu falou, ele pode estar cheio de açúcar, cheio de conservantes, acidulantes, vários ingredientes que não são benéficos para nossa saúde. Então, não vai adiantar nada, por exemplo, eu cozinhar algo cheio de coisas que não fazem bem. Então, isso não vai ser saudável, independente de ser vegano ou não. A gente tem que entender o que faz bem para nossa saúde e o que não faz. E estilo de vida? Por exemplo, vamos falar de coisas relacionadas que podem ser veganas. O cigarro, a gente conhece muito vegano que fuma. O cigarro, acho que todo mundo sabe que não é saudável. Então, assim, tem muita gente que trabalha com aquela lei da compensação. Poxa, eu sou vegano ou eu sou vegetariano, eu não me alimento de animais, então, eu sei que, por exemplo, eu não vou me alimentar de embutidos, que é um alimento extremamente cancerígeno, mas eu fumo. Então, teoricamente, uma coisa compensa a outra. Eu acredito que o fato da pessoa ser vegana ou ser vegetariana te faz pensar um pouquinho mais sobre o alimento. Naturalmente, quando tu é vegetariano estrito, vegano, tu não tem uma facilidade de encontrar alimentos industrializados como tu tem no caso de uma alimentação onívora comum. Hoje está ficando muito mais fácil isso. E eu acho que isso está contribuindo um pouquinho mais para os veganos não saudáveis. Mas a partir do momento que, você mora no interior do Brasil, você resolve ser vegano, dificilmente você vai ter uma alimentação não tão saudável. Tu meio que vai se forçar um pouco a ter uma alimentação mais saudável, porque tu vai ter que trabalhar mais com os alimentos brutos, os alimentos in natura, né? Você vai cozinhar um arroz, um feijão e tal. Então, a partir do momento que tu vive em uma região onde tu tem acesso fácil a alimentos, sei lá, por exemplo, um sorvete da Ben Jerry de caixinha, cheio de açúcar e caramelo salgado e tal, mas é vegano, tá tudo certo. Eu acredito que independente de ser vegetariano, vegano ou de comer carne, a gente não pode se afastar da comida de verdade. A gente não pode se afastar do ato de cozinhar, de estar próximo ao alimento, de saber o que é aquele alimento, de onde ele vem, como ele é produzido e saber realmente preparar ele e consumir da melhor forma. E o fato de existirem muitos alimentos industrializados hoje, essa facilidade, essa praticidade acaba afastando as pessoas da comida de verdade. Isso é muito ruim. Mesmo se ela for onívora ou vegetariana, isso é muito ruim, muito prejudicial. Cozinhar também é uma espécie de terapia, né? Tu ter aquele contato com o alimento, tu preparar o teu alimento. Para algumas pessoas, é que tem algumas pessoas que não chegaram nesse nível de ser uma terapia porque elas se frustram, tipo, tô começando a cozinhar e todas as minhas receitas dão errado. A pessoa, sabe, acaba ficando frustrada e triste, isso não é pra mim, cozinha não é pra mim e tal. Mas isso é muito ruim, na verdade não é, eu acho que a prática leva a perfeição não, né? Mas a melhora contínua. Eu acho que quanto mais tu pratica, quanto mais tu cozinha, mais tu vai ficando bom, assim. Assim como o nosso exemplo, né? A gente começou, quando a gente se tornou vegetariano, até quando a gente flertava um pouco com o veganismo no início, a gente tentou algumas receitas, algumas ficavam muito boas, outras ficavam ruins pra caramba. Mas o YouTube tá aí pra isso, gente. Tem muito canal bom, né? Tem o Vegan Colors, que é um puta canal bom de alimentação saudável vegana. E também tem outros canais, como o do Flávio, que é o Vegetariano. Da Mocinha também, são comidas mais gostosas, mas não são tão saudáveis. Tem o Larica Vegana, que ensina a fazer muita receita legal, saudável também. Eu, particularmente, aprendi a cozinhar depois que eu me tornei vegetariana. Eu não sabia fazer nada e tive que começar a me virar na cozinha. Fazendo o básico, assim, arroz com feijão, fazendo os legumes, sabendo temperar, conhecendo os temperos. E depois que eu comecei a dominar isso, eu fui tentar outras receitas mais elaboradas. E tem vezes que eu erro, tem que jogar fora, não adianta. Tem vezes que eu acerto muito. Então, assim, tem que ir praticando mesmo, não tem jeito. Pior que é verdade isso, né?
no passado a gente se limitava muito na questão de tempero. Eu lembro que, cara, pra mim tempero era sal, pimenta Orégano. e orégano. Não Orégano pra fazer nada. aquele pão pizza, sabe? O pão com tomatinho e um queijo e um pouco de Até orégano. quando as pessoas vêm aqui em casa e eles olham nossos temperos, porque a gente tem uma prateleira cheia de temperinhos, assim. Temperos que as pessoas não conhecem. A minha mãe mesmo, tipo, ela não conhece metade dos temperos. E a minha mãe cozinha super bem, só que também são aquelas receitas bem limitadas dela, mas cozinha bem. Só que a gente aprendeu a cozinhar e realmente conhecer temperos e formas de substituir ovos, leite nas receitas. Isso também vai enriquecendo, vai engrandecendo nosso leque de conhecimento, né? Sim, e até os temperos, a gente fala assim, os alimentos são saudáveis. Mas as próprias temperos ou especiarias, né? A gente fala muito a gente usa muito um tempero aqui em casa, cara. Quase tudo que a gente produz de salgado vai um tempero que muitas pessoas conhecem por cúrcuma ou açafrão da terra. Só que se tu falar 4 vezes açafrão da terra na frente do espelho, aparece a Bela Gil. Inclusive a gente tem um post no site do VegCast falando sobre a cúrcuma, muito interessante, e vale a pena dar uma olhadinha, porque é uma especiaria muito boa, faz muito bem pra saúde. E acho que é por isso que a gente acaba usando em todas as receitas. E também, né, deixa a comida mais gostosa. A gente não usaria Sim, é muito tão bom. de graça, assim. É. Né? Claro, a gente sempre olha... A gente tenta olhar os dois viés, né? Do sabor e de ser saudável. Né? Daí a gente entrou em outros temperos, assim, que são muito utilizados, como a páprica... Que eu também não conhecia antes. Eu também não conhecia a páprica, que a gente usa bastante quando você vai fazer um hambúrguer vegetal. Porque assim, todo hambúrguer é ou disco vegetal, pro pessoal que gosta de reclamar de usar a palavra hambúrguer, mas todo hambúrguer não é saudável. Não, cara, você pode usar um pão sem glúten, um pão mais natural, de fermentação natural. Você pode fazer um hambúrguer de quinoa, por exemplo, e não fritar ele por imersão, e sim assar no forno e vai fazer uma refeição muito parecida com junk food, mas muito saudável, né? Você vai ter todos os nutrientes que você precisa lá e muito gostosa. Então a gente usa essas especiarias para ficar testando o prato, na verdade. Tem vezes que a gente usa demais até e acaba estragando, tem vezes que a gente usa de menos, mas normalmente isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante o pessoal que quer fazer a transição ali pro veganismo, cara. Assim, ó, hoje em dia qualquer lojinha de produto natural vai ter uma prateleira cheia. Mercado vai ter uma prateleira cheia. Mas eu recomendo você comprar uma loja de produto natural que você vai pagar menos. Mas em resumo, respondendo a pergunta do episódio, se todo vegetariano ou vegano é saudável, a resposta é não, porque vai depender muito das escolhas de cada um. Eu posso ser saudável, comer basicamente vegetais, ou eu posso basear minha alimentação em junk food, em produtos industrializados e ultraprocessados que não são saudáveis para nossa saúde, mesmo sendo veganos. Mas a maioria dos vegetarianos é saudável? Eu acho que a maioria é saudável, porque a gente já tenta buscar esse viés de melhorar a nossa alimentação. Não só pela compaixão aos animais, pelas questões ambientais, mas eu acho que a maioria dos vegetarianos tende a ser mais saudável. Pelo menos é o que as pesquisas indicam. Eu também concordo contigo, acho que a maioria dos vegetarianos são saudáveis. Talvez eu não me inclua um pouquinho nisso. Eu busco sim a saúde, mas nem sempre eu consigo almoçar em casa, né, e preparar meu próprio alimento. Mas hoje tu sabe fazer escolhas muito mais conscientes e saudáveis do que antigamente, porque hoje tu tem muito mais conhecimento. Com certeza. Assim, quando eu era onívoro, por exemplo, eu poderia almoçar um pão e essa ia ser minha refeição durante o dia inteiro. Hoje é difícil o dia que eu não vou comer arroz e feijão, entendeu? Isso aí cara, tipo, o arroz e feijão é a base, né? É a base para pra alimentação vegetariana perfeita, na minha opinião. Só que é até engraçado que algumas culturas não se come o feijão salgado, né? Por exemplo, no Japão, as pessoas utilizam mais o feijão como feijão doce. E até uma coisa que eu nunca parei para pensar muito, né? Quando a gente fala em feijões, se você ouviu o episódio de proteínas, se você não ouviu, para agora e ouve o episódio de proteínas, mas quando a gente fala em feijões, a gente não tá falando só do arroz e feijão que a gente conhece aqui no Brasil e tal, mas tem a soja também, né? Tem o grão de bico e tudo mais. Então, assim, na Ásia, as pessoas não comem arroz e feijão como a gente, assim, de pegar que é o mais, eu acho que na minha opinião, o jeito mais gostoso de comer. Mas lá o feijão normalmente é doce, né? Esse feijão que a gente conhece é doce, eles usam para fazer doce. E eles utilizam muito a soja, né? O arroz com feijão deles é o arroz com soja, o arroz com produtos, com tofu e tudo mais. É muito cultural isso. Mas eu acho que o Brasil, cara, pro vegetariano, acho que o Brasil é o paraíso. Porque a gente tem muita opção aqui.
A gente tem muita diversidade de alimentos, só que a maioria das pessoas não tem acesso à maioria dos alimentos e por isso existe esse estereótipo de que ser vegetariano ou ser vegano é caro. É caro e é difícil, né? É porque existe essa dificuldade da maioria das pessoas, porque a gente tem que pensar que a gente vive numa classe privilegiada, mas a maioria da população brasileira é pobre, não tem acesso e não sabe que a alimentação saudável é frutas, hortaliças, arroz, feijão. Eles assistem a propaganda na TV de que o presunto da Seara é saudável. Sim. E aí, entende? Então é essa questão de acesso à alimentação e acesso à informação segura. Mas daí eu acho que é mais a questão de acesso à informação. Porque todo mundo, pelo menos assim, a gente tinha uma visão de que, porra, era muito difícil ser vegano, porque primeiro tu não tinha acesso à comida rápida. Não, mas sabe por que eu digo isso? Eu sigo os meninos do Vegano Periférico, que são irmãos gêmeos que moram na periferia de São Paulo, e eles mostram como que é a vivência deles morando na periferia e sendo vegano. Como é difícil fazer as pessoas que moram lá entender que ser vegetariano ou vegano é barato e é acessível, porque eles não têm acesso à feira, por exemplo. Os meninos tiveram que se mobilizar e começar a trazer esse tipo de coisa pra dentro da comunidade porque eles não têm acesso. Então, tu diz em comunidade de favela, então. Assim, população pobre, população carente, vulnerável. Daí eu vou estar falando. Mas assim, a minha visão de feira é que a feira é uma coisa a mais pra população. Mas não tem em todo lugar, isso que eu quero te dizer. Por isso que às vezes fica difícil para algumas pessoas, mas não é impossível. E os meninos do Vegano Periférico mostram exatamente isso, que não é impossível. Pelo contrário, é mais fácil de ser vegetariano e vegano do que tu comer carne. Realmente. E isso, hoje a gente tem essa consciência, assim, né? Porque a gente por nós, assim, quando a gente começou a viver junto, a gente já era vegetariano, então, tipo, a carne já não era algo que fazia parte da nossa, abre aspas, cesta básica, não fazia parte da nossa compra de mercado. Então, eu vou ser bem sincero, assim, eu não faço ideia de quanto custa 1 quilo de picanha, que é uma carne nobre, né? Mas, assim, eu sei que provavelmente com o dinheiro que se paga 1 quilo de picanha, cara, a gente almoça com certeza mais de 2 dias. Agora, falando um pouquinho sobre o consumo de álcool e tabaco, apesar de ser vegetariano ou vegano, a pessoa pode consumir esse tipo de produto, mas será que isso é saudável? E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem um ouvinte nosso, o Renan, que uma vez questionou o que vocês acham sobre isso, porque ele é vegetariano, ele se tornou vegetariano, só que ele fuma. E ele falou, eu não me importo muito com a minha saúde, eu sou vegetariano mais pela causa animal, por compaixão aos animais e tudo mais. O que vocês acham sobre isso e tal? E a gente pensou em trazer essa ideia também aqui pra esse episódio, porque tem muito a ver com ser saudável ou não. Porque a gente sabe que consumir álcool em excesso e fumar são atitudes prejudiciais para nossa saúde, né? O que tu acha disso, Andy? Então, o álcool, ele divide um pouco a minha opinião. Porque se a gente, primeiro com relação à reportagem dessas revistas relacionadas à saúde, porque toda semana sai uma reportagem que uma taça de vinho faz bem à saúde. Um copo de cerveja por dia pode reduzir o risco de infarto em tantos %. Em contrapartida, falando especificamente do álcool, eu venho de uma família que teve muito problema com álcool. Perdi a minha avó pro alcoolismo. Então, acho que das drogas lícitas é a droga que eu mais tenho medo. Eu bebo socialmente e tudo mais, mas eu tenho muito medo. Porque o álcool ele não só tem uma nocividade para a tua saúde, tanto física, porque daí a gente pode estar falando sobre degradação do tecido do teu cérebro, né, problemas com o teu fígado. O álcool em si consumido em doses acima do não permitido, mas acima do recomendado por médicos, ele pode detonar o teu corpo de diversas maneiras. O problema é que ele não detona só o teu corpo, né? Além de causar dependência química, além de causar dependência psicológica, ele pode destruir a tua família e tu pode perder amigo, emprego, etc e tal, né? Eu já frequentei reuniões do AA com familiares meus, eu já tive familiares meus internados por conta do alcoolismo. É uma coisa que eu vivenciei muito de perto mesmo. Então, a minha opinião sobre o álcool com relação à saúde eu acho que tu beber de uma forma social, né? E quando eu falo beber socialmente, não significa tomar um porre de vez em quando. O porre ele não é aceitável para tua saúde. E beber todo dia, mesmo que em doses pequenas, cara, vai estar contribuindo para um buraco muito mais lá embaixo.
Eu acho que tu tem que ser consciente nas tuas atitudes, né? Saber a hora de parar, saber quando tu tá ultrapassando os limites de, nossa, eu tô bebendo demais. Tem que existir essa consciência, né? Individual, isso acho que é muito individual. Eu acho que o verdadeiro problema desse tipo de droga é porque é uma droga muito silenciosa, porque tu não percebe quando tá acontecendo isso, né? Quando que tu vai perceber que tu tá bebendo todo dia? Porra, faço um happy hour toda hora e tal, chego em casa cansado do trabalho, é o meu momento de relaxar, né? A minha mãe teve problemas com álcool, tem problemas com álcool e tipo, a minha infância inteira eu vi a minha mãe tomando um cubinha pra assistir a novela, uma coisa super inofensiva na época, e isso acabou levando ela a meio que a desgraça. Então, com relação ao consumo de álcool, eu tenho muito pé atrás, né? Por exemplo, com relação até a outras drogas, quando a gente fala do tabaco, agora eu vou indo um pouco do tabaco, com relação à saúde, eu acho que não tem nem muito o que discutir, né, Bárbara? A gente sabe que o que não falta é estudo, né, que relaciona o tabagismo a doenças e tudo mais. Eu sei que, claro, a gente fala no episódio 1, se eu não me engano, sobre as motivações ali do pessoa se tornar vegetariano, acho que no episódio 2. Acho que é no 2. No 1 ou do 2. Na dúvida, ouçam os dois. Se a saúde não é uma motivação para você, mas o tabaco ele também tem um impacto ambiental, né? Eu acho que não adianta de nada tu ser militante vegetariano ou vegano, tu defender a causa e estragar a tua saúde, porque a chance de tu ter uma complicação é muito maior. Tu tá diminuindo as chances de ter mais um vegetariano ou um vegano no mundo, se colocando em risco utilizando esse tipo de droga. Deveria existir uma tributação muito mais alta em cima para dificultar o acesso e não ser tão facilmente encontrado em mercados, em qualquer lugar como é hoje. O tabaco já, depois de muito tempo sendo visto como algo normal e algo bom para a saúde, hoje existe uma tributação muito alta em cima dele e existe uma propaganda mostrando mesmo que o uso de cigarro e tal faz mal para a saúde, isso já é um ponto positivo. Muitas pessoas deixaram de fumar, mas eu vejo também que na minha geração, pessoas muito jovens começando a ter esse hábito de fumar, então eu não entendo muito bem o que se passa na cabeça dessas pessoas, porque é explícito que isso faz mal para a saúde, que causa dependência, que causa diversos tipos de doenças. Então, assim, é muito difícil de entender, né, o que leva a pessoa a começar a consumir esse tipo de coisa, mesmo tendo as informações na cara dela. Sim, eu acho que a pessoa como vegetariana ou vegana, ela não deveria fazer uso desse tipo de coisa, porque isso afasta a gente do conceito de saúde. E o exemplo também é uma espécie de militância, né? A partir do momento que tu é uma pessoa que, eu sou vegano, eu quero levar a bandeira do veganismo, eu quero levar... A mensagem, né? Eu quero levar a mensagem, eu quero conscientizar outras pessoas com relação ao veganismo, ao vegetarianismo, e tu acaba, peraí que eu vou sair pra fumar meu cigarrinho, meio que isso tira um pouquinho da tua credibilidade. Não deveria, porque se o teu motivo é a questão dos animais e tudo mais, mas assim, pra pessoa que tá te vendo, ela vai usar isso como argumento. Tem gente que quer, sei lá, encher o saco de vegano, ficar fazendo piada e tudo mais, então eles vão usar todos os argumentos possíveis pra fazer chacota. E ali tu vai estar dando munição pra galera meio que ficar... Claro, tu não tem que se ligar porque as pessoas pensam, mas a partir do momento que o teu objetivo é conscientizar alguém, tu tem que se importar um pouquinho. Então, tu vai estar dando munição pra galera meio que rechaçar isso, sabe? Eu acho que assim, se a tua motivação é a compaixão pelos animais, o fato de tu conseguir inspirar e motivar mais pessoas é melhor pro movimento e melhor pros animais. Então, quando a gente passa a se alimentar melhor, quando a gente passa a ter uma saúde mental melhor, acho que a gente acaba inspirando as pessoas, de certa forma. As pessoas passam a olhar pra gente de uma forma diferente, querendo saber o que tu tá fazendo da vida, como é que tu se alimenta. Tu não come carne, mas come o quê? E eu acho que é uma forma de conseguir inspirar as pessoas e mostrar que é possível ser vegetariano. E eu acho que se tu fuma, se tu faz o uso exagerado de álcool, isso acaba afastando as pessoas. Se vocês têm uma opinião diferente da gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Deixe nos comentários no Facebook, no YouTube, manda pra gente por Instagram também, que a gente quer ouvir vocês e ler os comentários de vocês até nos próximos episódios, beleza? Mas em resumo, a gente precisa ter em mente que é importante cuidar da saúde e evitar alimentos industrializados e ultraprocessados e valorizar mais a comida de verdade, que são os alimentos in natura, os alimentos que a gente encontra nas feiras, o que vem da terra mesmo, e parar de ficar consumindo coisas que são produzidas pela indústria, que fazem mal para a nossa saúde. Acho que basicamente é isso.
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio um pouquinho diferente do padrão que a gente está fazendo. Nesse caso, a gente colocou muito a nossa opinião com relação a esses assuntos. A nossa opinião não é uma verdade, né? A gente não quer induzir ninguém a mudar alguns hábitos, desde que seja um hábito saudável, cara. Tenta ser saudável na sua essência, né? Tenta cuidar da tua saúde mental, cara. Tenta cuidar da tua saúde alimentar, da tua saúde física, porque tu só tem a ganhar. É um jogo que tu só tem a ganhar, um ganha-ganha. Se tu não cuidar, você vai perder a tua saúde, você vai dar um exemplo ruim para as pessoas que estão ao teu redor. E a gente não quer isso, né? A gente quer que pelo menos as pessoas que se importam com o próximo, seja um animal, seja um ser humano, que vivam bastante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões pra gente. Sigam a gente nas redes sociais do VegCast. E até a próxima. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.